Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Hoje nós terminamos o estudo no livro de Esther. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ora, o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Vamos ver agora o triunfo, o desenlace, o que aconteceu quando dois editos estavam sendo colocados diante do povo e a conclusão, como termina esta história de Esther e do povo de Deus lá no cativeiro, né? Lá fora no exílio. Mordecai, quando da morte de Amã, Mordecai havia sido nomeado primeiro-ministro do rei, ou seja, ele estava na posição de Amã. Pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, por tudo que ele fez ao reino, então ele foi nomeado primeiro-ministro. E isto agradou muita gente. Não só os judeus, mas outras pessoas também, porque eles lembravam que, lembre-se também você, amado, o seguinte, Mordecai estava na porta, né, do palácio, fazendo o quê? Aplicando a lei. Então, ele fazia os julgamentos. Era ali que o povo chegava para resolver os seus problemas. Então, Mordecai tinha, sim, uma simpatia do povo judeu, óbvio, e do restante, porque ele estava sempre ajudando todo mundo. Isso alegrou todo mundo. E quando veio o edito dizendo que os judeus podiam se defender, eles começaram a fazer festa. Lembrem-se que eles estavam em jejum. Até alguns dias atrás, eles estavam em jejum e oração, pedindo um livramento. E aí, alguns dias depois, esse livramento veio, né, na forma deste edito. Ou seja, eles conseguiram, né, uma licença para se defender. Então eles começaram a fazer festas, banquetes. Isso fez com que o restante do povo, que não era judeu, ficasse aterrorizado. Ou seja, eles já sabiam que os judeus não estavam sozinhos. Existia uma mão poderosa que estava lhes auxiliando. Muitos, nesse momento, se fizeram judeus, ou seja, eles então se transformaram em judeus. Isso é possível fazer. No dia 13, dia que devia ser feito a ordem que Amã mandou de matar todo mundo, aniquilar, destruir, etc. No dia 13, alguns até tentaram. Alguns acharam que tinham poder para fazer isso, para aniquilar os judeus. Mas eles não conseguiram. Por quê? Porque os judeus tinham já se preparado para isso e Deus estava com eles. Então veja lá, esperavam assenhorear-se deles, mas aconteceu o contrário. Pois foram os judeus os que se assenhorearam dos que os odiavam. Ninguém podia resistir-lhes, porque o seu terror tinha caído sobre todos aqueles. Olha só, amado. Na palavra, nós vemos que toda vez que Israel, né, o povo de Deus, Israel, estou falando como um todo, os judeus, o povo de Deus, e a guerra, na guerra, num determinado momento, o terror caía sobre os inimigos, sobre todos aqueles que tentavam, né, contra o povo de Deus. O terror caía. O que é este terror? É a presença de Deus na luta. Então aqui, apesar de que o nome de Deus não está colocado aqui, nós sabemos que Deus estava aqui, porque caía um terror sobre as pessoas e elas não podiam lutar. Isso nós vemos nas brigas, nas guerras, nas lutas, né? Quando o povo de Deus entrava em guerra, quando Deus estava com eles, caía terror sobre os inimigos. Aqui a mesma coisa aconteceu. Caiu o terror
sobre eles, que eram seus inimigos, todos aqueles que procuravam destruí-los. Muitos tentaram, muitos tentaram. Neste dia, no dia 13, foram mortos, algumas pessoas, e algumas pessoas ainda estavam se achando no direito de matar os judeus, e Ester pediu para que o rei estendesse por mais um dia. Então foi feito no dia 13 e no dia 14, para que eles pudessem reagir também no dia 14. Veja, o edito dizia que eles tinham que matar os judeus no dia 13 e que os judeus podiam se defender no dia 13. Entretanto, alguns deixaram para fazer isso no dia 14. Então Ester disse, estenda por mais um dia. E o rei, então, deu a Ester esta possibilidade, porque eles não tinham autorização no dia 14. Eles só tinham autorização no dia 13. Mas o rei estendeu, então, para o dia 14. Então, nos 2 dias, foram mortas 800 pessoas só na cidade de Suzã. Vejam quantos inimigos tinha só na cidade. Nas províncias, e aí, amado, veja, a província era muito grande. As províncias, eram muito grandes. As satrapias, as satrapias, as províncias, eram muitas, eram mais de 20. Então tinha ia até o Egito, praticamente. Então o que aconteceu? Neste dia também, nos outros lugares, não só em Suzã foram 800. Nas províncias foram 75.000. Se nós formos observar, a gente parece, é muita gente, mas a extensão do reino era muito, muito grande. Então, 75.000 nessas províncias. Mas ninguém tocou nos despojos destes que afrontavam o povo de Deus, porque não era esse o objetivo. O objetivo não era ganância, o objetivo não era riqueza, o objetivo não era ganhar alguma coisa, não. O objetivo era defesa, proteção do povo de Deus. Os despojos não foram tocados. Então, o dia 14 foi considerado dia de festa, dia de banquete, porque foi o dia da salvação do povo de Deus. De tal maneira que Mordecai escreve cartas para todos, determinando que eles guardassem os dias 14 e 15 do mês de Adar, como os dias em que os judeus tiveram o repouso dos seus inimigos. E o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa. Esta festa foi, portanto, denominada de Festa do Purim, porque estas datas haviam sido determinadas pelo lançamento de dados do Purim. Esta festa foi, então, designada por Mordecai. Se o amado observar no Pentateuco, se o amado observar em Deuteronômio, em Levítico, onde estão as festas, o amado não vai encontrar a festa do Purim lá. Não vai encontrar. Mas é uma festa que existe até hoje. É uma festa que até hoje os judeus fazem, estejam eles aonde estiverem. Neste dia eles fazem banquetes, festa, eles dão presente entre eles presenteiam os pobres, dão alimento aos pobres, roupa, comida, aquilo que for necessário para o pobre. É uma festa que eles fazem até hoje. Eles leem o livro de Ester, ou eles fazem uma representação teatral. As crianças amam esta representação, eles representam a festa do Purim. E toda vez que o nome Amã é dito,
eles fazem barulho, eles têm uns chocalhozinhos, eles assobiam, fazem eles fazem barulho, né, contra Amã. Então eles fazem, inclusive, guloseimas, doces especiais. Existe um doce chamado orelha de Amã, parece uma esfirrazinha doce. O amado pode encontrar. Nós temos receitas da orelha de Amã, nesse docinho, ou dos doces, ou das guloseimas que se comem na festa do Purim. O amado pode encontrar essas guloseimas. Então, fecha-se a circunstância toda, toda a história de Ester e de Mordecai com felicidade, porque salva-se o povo. O livro continua, ele fala ainda que o rei impôs tributo ao seu reino. Isto era muito comum, isto era muito normal, o rei colocar tributo. Esse tributo podia ser em dinheiro, podia ser em bens, por exemplo, cevada, trigo, animais, ou seja, podia ser em dinheiro ou espécie, mas podia ser também em trabalho. Os homens podiam ser recrutados para trabalhos forçados, para trabalhos inclusive militares, e as mulheres podiam ser recrutadas para os trabalhos na corte, cozinha, limpeza, enfim, todos os trabalhos que pudessem ser realizados por elas. E ele disse mais: cada província deveria dar suprimentos para um período fixo, ou seja, para não sobrecarregar uma província. Então, cada província tinha épocas específicas para dar ao reino, né, para dar à corte aquilo que era necessário para suprir. Então, a corte tinha provimentos para o ano inteiro. E Mordecai continua nesta posição importante no reino, e Ester continua como esposa do rei. Amém, amados? Bons estudos.